Começou. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Mais uma live, meu irmão. Aleluia, no dia de hoje. Mais uma live no dia de hoje. Hoje, sexta-feira. Aleluia, live de libertação, meus irmãos. Aleluia, live muito poderosa de libertação hoje. Eu sou o pastor Gabriel, pastor presidente do Ministério, Igreja Ministerial Ressurgindo em Cristo, sede aqui em Caxias do Sul. Aleluia. Nosso ministério foi fundado pelo Espírito Santo de Deus, não é de ontem para hoje, já é promessa de anos e Deus colocou, aleluia, as mãos para que nós possamos fundar esse ministério poderoso, ministério de libertação, meus irmãos, de ensino, de palavra de Deus, ministério, meus irmãos, onde que o Espírito Santo destrincha o que é o mundo espiritual, porque muitos irmãos e irmãs aí, estão perecendo porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6, e Deus fala isso para os sacerdotes, para os líderes, e o povo também. E esse tempo já chegou, o tempo dos falsos profetas. Aleluia. Meus irmãos, o ensino de hoje, muito poderoso, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus falou comigo quando eu estava trabalhando, aleluia, em consagração, em jejum, em oração, meus irmãos. Mandou fazer essa live hoje falando sobre, aleluia, os falsos profetas e o profeta que é de Deus. Meus irmãos, o ensino de hoje, meus irmãos, que poder. Meus irmãos, aleluia, essa live vai te libertar, meus irmãos. Live de libertação hoje, porque, aleluia, a própria Bíblia fala, Jesus fala que nos últimos dias surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e esse tempo já chegou, e faz tempo, meus irmãos. E hoje ainda mais, porque muitas, aleluia, pessoas que se dizem ser profeta de Deus são profetas do demônio, aleluia, lotado de espíritos imundos, enganadores, para desviar a igreja de Deus, de Jesus Cristo, para o engano, para se desviar da fé. E nós, aleluia, temos que estar totalmente revestido da verdade de Cristo, do Evangelho, meus irmãos. Porque a gente vai sucumbir com esses homens que já estão condenados por Deus, pela Bíblia, pregando heresia para o povo, pregando engano, pregando o que não está na Bíblia, falando que é Deus que está mandando falar. Meus irmãos, hoje você vai ver, aleluia, o que Deus quer falar comigo e com você, para que a gente não venha ser enganado por esses pastores profanos, aleluia, esses falsos pastores. Meus irmãos, na Bíblia, no Novo Testamento, na lei de Jesus Cristo, eu não vi, aleluia, que Deus aprova 2 casamentos enquanto um dos cônjuges está vivo. E tem profeta aí, aleluia, que está falando que Deus mandou falar para trocar. Mentira! Se casou, meu irmão, já era. Se casou, escolheu, casou perante Deus, perante os homens, vai até o fim, meu irmão. Vai até o fim, meu irmão. A não ser que se separe e fique só, ou se reconcilie com o seu esposo ou com a sua esposa. Isso é um dos pontos que eu vou falar aqui nesta live, o que está na Bíblia. Meu irmão, eu vou pregar a Bíblia para você. O Espírito Santo de Deus mandou fazer essa live para abrir a tua visão espiritual, para salvar a tua vida e tirar, aleluia, a tua atenção do engano desses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, meu irmão. O Evangelho de Cristo não é light. O Evangelho de Cristo é batalha todos os dias, meus irmãos, no campo espiritual. Aleluia! Meus irmãos,
É muito sério. Muitas pessoas que vão entrar nessa live, meu irmão, muitas pessoas que estão aí na live me ouvindo, quantas profecias, meu irmão, minha irmã, você já recebeu e não se cumpriu? Porque foi falsa. Foi um espírito do inferno usando esse irmão, essa irmã, aleluia, até menos essa criança aí, aleluia, para te profetizar mentira que está fora da Bíblia, fora da vontade de Deus para tua vida. E você esperando, e cadê? E cadê? Porque não foi de Deus para tua vida. E uma profeta falando que Deus mandou ungir mulher bispa, pastora, meu irmão, é mentira do diabo, não tá na Bíblia. Ramanto imite rabacaia cega. Já tô sentindo a presença de Deus nessa live, meu irmão. A verdade vai ser falada e a tua visão espiritual vai abrir agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Falsos pastores vai cair esta noite para a glória de Deus. Aleluia. Obreiros da iniquidade, as máscaras vai cair esta noite para a glória do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, ali o Espírito Santo está usando a minha vida para te salvar, meu irmão, minha irmã. Meu Deus do céu, lendo em Bíblia, escuta a verdade, que dói. A verdade dói, meu irmão, porque ela confronta a mim e a você. Vocês têm que entender uma coisa, que a verdade tem que confrontar a mim e a você. Cristo, o Evangelho. Abadaragaceia, amanto iriri, candurimina raceia. Ô meus irmãos, dá um glória para Jesus aí, curte essa live, compartilha com o maior número de gente, meus irmãos, salva as almas, meus irmãos, faça a obra de Deus compartilhando essa live, dando o teu like, aleluia, compartilha, meus irmãos, comenta e compartilha para o maior número de gente, para todas as congregações, meus irmãos. Aleluia, porque a tua alma está em jogo, a tua vida está em jogo nesta noite. Uma palavra mal falada, meu irmão, tua alma vai para o inferno, para a condenação, para o juízo. E aqui você vai saber a verdade, quem é profeta de Deus e quem não é, meus irmãos, pela Bíblia. Aleluia, ensino, meus irmãos. Tá muito raro você tem um ensino como esse, quase ninguém dá, meus irmãos. Os pastores não querem que você saiba disso. Entenda uma coisa, pastores aí, ó, tá falando que é de Deus, isso, aquilo, mas é o maior profano. Aleluia. Profano, que não tem doutrina, que não doutrina ninguém, nem tua família, e tá falando pros irmãos se desviar da fé, falar que não está na Bíblia para massagear o ego. Isso é um enganador, doutrina de demônio. Badaraceia. Meus irmãos, vou fazer uma oração de início. Pegue lápis e caneta aí, meus irmãos. Aleluia, que essa live vai ser uma live breve, mas só que uma live muito poderosa de ensino. Você vai saber quem é falso profeta e quem é profeta de Deus, meus irmãos. Você vai saber, eu passei por isso, eu estou te ensinando, porque eu passei. Aleluia, aqui quem fala é Espírito Santo de Deus, não é eu, é para mim também. A primeira pessoa que está sendo ensinada sou eu, porque o Espírito Santo de Deus está falando. Arabassuriandereia da rabacheia. Em nome de Jesus, meus irmãos, preste atenção nesse ensino poderoso. Ensino falando sobre profeta de Deus e profeta de Baal, profeta do engano, os profetas de Deus e os profetas do engano. Aleluia, o ensino de hoje poderoso em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor da glória, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando, desta live poderosa, meu Pai. Senhor, eu entrego a minha vida, entrego a minha família nas tuas mãos, entrego esta live, este vídeo, meu Pai, as pessoas que estão ao vivo vendo, aleluia,
Meu Pai, pessoas que vão ver depois essa live, meu Pai, que seja tocada pela mão do Senhor, que seja tocada pela unção, pela verdade, meu Pai, que vem da palavra do Senhor, meu Pai. Senhor, perdoa meus pecados, a minha falha, meus erros, perdoa os pecados dos nossos irmãos que estão na live, perdoa, meu Pai, e abre a visão espiritual agora de cada um que estão vendo esta live. Senhor, em nome de Jesus, envia anjos na casa de cada um, meu Pai. Toma minha família nas tuas mãos, Senhor. Toma minha esposa, minha filha nas tuas mãos. Protege, Pai, de setas, ataques satânicos por causa desta live, por causa desta verdade. Portais espirituais agora estão em batalha, estão em guerra por causa dessa verdade, Pai. Porque vidas aqui, Senhor, aleluia, vão abrir a visão espiritual, vão ser salvas. Elas vão, meu Pai, abrir a visão espiritual, porque o Teu Espírito Santo está tocando. Aleluia, Ramichukum, Tequia Sérgia, aleluia, porque essas almas vão ser libertas, vão ser doutrinadas, e esses espírito do falso profeta vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, abre a visão espiritual, abre, aleluia, entendimento espiritual para que todos venham a ser tocados pela tua mão forte, em nome de Jesus, Pai. Aqui nesta live, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser restauradas, casamentos vão ser restaurados, meu Pai, saúde vai ser restaurada, vai ter cura, vai ter libertação, cadeias espirituais vão ser quebradas esta noite, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, pelos anjos do Senhor, pela palavra, em nome de Jesus. Eu entrego a todos nas tuas mãos, eu entrego, meu Pai, aleluia, a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha tocar com poder e autoridade para a glória do teu santo e poderoso nome. Senhor, repreenda agora toda a macumba, quebra cadeias, correntes, meu Pai, quebra, meu Pai, todos os cativeiros espirituais que estão prendendo nossos irmãos e está, aleluia, aproximando, meu Pai, aleluia, a ira do Senhor, que o Senhor venha repreender a feitiça, a macumba, aleluia, meu Pai, venha repreender toda a bruxaria agora em nome de Jesus, e que todo impedimento, embaraço, quebre agora em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, faz essa live, aleluia, meu Pai, ser expandida para todo o Brasil, para que almas venham a ser libertas, restauradas, em nome de Jesus, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos, fala na minha boca, fala no meu coração, e usa, meu Pai, a palavra para libertar pessoas e vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos, que poder, meu Deus do céu, que unção que eu estou... Meu irmão, o diabo, aleluia, ele tem as suas artimanhas e estratégias, meus amados. Aleluia, para bloquear vídeo, para bloquear a palavra de Deus na minha e na tua vida. Meus irmãos, em nome de Jesus, hoje vocês vão saber os profetas de Deus e os profetas de Baal do engano. A epígrafe desse ensino, os profetas de Deus e os profetas do engano. Quem é o enganador? Do diabo. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Ramanto que acerca. Meus irmãos, muitas famílias foram destruídas por causa desses falsos profetas. Muitos casamentos foram destruídos por causa desses falsos profetas. Aleluia. Vida financeira, aleluia, financeira, vida profissional foi destruída por causa desses falsos profetas, meus irmãos. Preste atenção nesse ensino, nunca mais será enganado por ninguém, em nome de Jesus, porque Deus te ama e Ele quer te salvar. Meus irmãos, vamos começar o estudo, aleluia. Meus irmãos, abre suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, livro de Mateus, capítulo 7, Abaioserga idianaha subiande comanai. Oh, glória! Aleluia! Que unção, meu Deus! Logo no início, o Espírito Santo vai falar comigo, com você poderosamente, vai nos exortar acerca desses falsos pastores, falsos profetas, mundanos.
Rabacaia Sergue Anderefácia. Curta esse vídeo, compartilha, meus irmãos, comenta. Em nome de Jesus, os últimos dias já estão se findando, meus irmãos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, livro de Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Mateus 7, do versículo 15 ao 20. Olha que a Bíblia vai falar para nós, meus irmãos. Mateus 7, 15 ao 20. Rabanjui, dirivicanto, reminacaia serga, arabaceia, rinho, queia da ramanto. Aleluia! Diz assim, Mateus 7, 15 ao 20. Aleluia. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Meu Deus! Aleluia! Pelos seus frutos conhecereis. É possível alguém colher uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins, meus irmãos. 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Meus irmãos, li até o verso 21. Aleluia. Meus irmãos, Jesus, ele está falando aqui, meus irmãos, sobre acerca dos falsos profetas. Quem vem em nome de Cristo, em nome de Deus, aleluia, e vem profetizar usando o dom de Deus para profetizar mentira, destruir a vida das pessoas, destruir a igreja de Cristo com falsas profecias. Ele está falando aqui, meus irmãos, aleluia. Meus irmãos, primeiro ponto do falso profeta. Só nesse texto de introdução que eu dei aqui, que Jesus falou em Mateus 7, do 15 ao 20. Eu li até o verso 21, do 15 ao 21. Meus irmãos, o primeiro ponto do falso profeta, anota aí. Aleluia. Primeiro ponto, eu vou até anotar aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus, até para mim isso aqui, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus, pela Bíblia, pela verdade. Primeiro ponto do falso, aleluia, profeta. O primeiro ponto do falso profeta, aleluia, os frutos. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Aqui Jesus está falando que quem tem visão espiritual, meus irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai saber discernir o que é um falso, o que é um verdadeiro, meus irmãos. Porque a gente ficou sabendo no meu vídeo retrasado, meus irmãos, o que é temor e sabedoria. O que o Espírito Santo de Deus traz para nossas vidas, o Espírito de sabedoria, meus irmãos. Se a gente tem temor de Deus no nosso coração, aleluia, a gente vai entrar na dimensão de sabedoria que é o Espírito de Deus. E a sabedoria tem discernimento. Aleluia. Meus irmãos, quem tem sabedoria, quem Deus ungiu tem sabedoria, os falsos profetas correm, não fica perto de quem tem sabedoria, porque sabe que o engano não vai pegar. Meus irmãos, o primeiro ponto de um falso profeta é os frutos. Meus irmãos, fruto de quê, pastor? Livro de Gálatas 5:22. Meus irmãos,
Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas agora, capítulo 5, versículo 22. Olha os frutos que Jesus está falando. Meus irmãos, aqui você vai ser liberto. Entenda isto. Aleluia. Aqui tu vai ser liberto, mano. Aqui ninguém vai te enganar nunca mais. E ainda tu expulsa esse demônio da tua vida, da tua casa, que fica te enganando, meus irmãos. Aleluia. Aqui o Espírito Santo de Deus vai te tocar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que está escrito, meus amados. Aleluia. Entretanto, o fruto do Espírito, o Espírito Santo de Deus, olha o que ele vai produzir na minha, na tua vida, meus irmãos. Olha a diferença quem tem o Espírito Santo de Deus e quem tem o Espírito do diabo, do engano. O primeiro ponto de um falso profeta, pela Bíblia, olha isso. Gálatas capítulo 5, versículo 22, olha o que eu vou falar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes, contra esses dons, frutos, virtudes do Espírito, não há lei. Aleluia. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos igual modo sob direção do Espírito. Não nos tomemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Meu irmão, que poder isso! Aramantiu, Kimini, Canto, Riminicaia, Sérgia. Meu irmão, presta atenção que eu vou falar, que eu vou dar um exemplo. Aleluia. Gálatas capítulo 5, 22. Do 22 ao 26, meus irmãos. Primeiro ponto de um falso profeta, os frutos. Gálatas capítulo 5, do 22 ao 26, vai destrinchar, aleluia, se os frutos de um profeta, aleluia, está atrelado o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26, ou não. Por isso que Jesus fala em Mateus 7, do 15 ao 20. Conhecereis o falso profeta e o profeta verdadeiro de Deus pelos frutos, meus irmãos. Se ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, se ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus habita nele, habita no coração dele, ele vai ter que ter produzido esses frutos. Vocês estão entendendo a profundidade, meus irmãos? O primeiro ponto de um falso profeta para você não ser nunca mais enganado. Tu vê a vida desse camarada ou dessa mulher, os frutos que está produzindo, meus irmãos. Porque Deus, ele nunca vai habitar em pessoas que nunca foram transformadas por Cristo e nunca foram, aleluia, convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão me entendendo a profundidade disso daqui, meus irmãos? Abre os seus olhos espirituais em nome de Jesus. Primeiro fruto de um falso profeta, os frutos. Tu vai conhecer quem é de Deus e quem não é, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos. Aleluia. O segundo ponto de um falso profeta, meus irmãos. Aleluia. Se ele vive na doutrina. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Segundo ponto de um falso profeta, meus irmãos. Se ele vive na doutrina.
Meus irmãos, que poderoso, meus irmãos. Aleluia. Abre suas Bíblias aí, no livro de 1 Timóteo capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, meus irmãos. Capítulo 6, do versos 3 ao 5. Arimanchuí de Vicantarácia. Ô glória! 1 Timóteo, meus irmãos. Capítulo 6, do versos 3 ao 5. Meus irmãos, olha o que a Bíblia vai falar, meus irmãos. Olha que, nossa, tô me arrepiando aqui, meus irmãos. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 6, do versos 3 ao 5. Olha isso. O segundo ponto de um falso profeta. Tu vai pegar essas referências que eu tô te dando aqui e você vai ir na Bíblia e pede para o Espírito Santo de Deus abrir a tua visão espiritual. Você vai ver quem é de engano, quem não é. Você vai ver se ele não vai sumir de perto de você. Você vai ver se ele não vai sumir de perto da tua família. Vai desaparecer. Aleluia. Se ele é de Deus, ele continua e as coisas acontecem. Olha isso, meus irmãos. O que está escrito? 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 ao 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com teologia que é segundo a piedade, piedade é amor, é um dos frutos do Espírito. Meu Deus, é arrogante e nada compreende, todavia delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam invejas, brigas, difamações, suspeita maligna. Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Meus irmãos, quantos pastores, obreiros é desse jeito, meus irmãos? Meus irmãos, olha o que a Bíblia está falando. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não é de Exu, não é do Deus Baal, não é de Bafomé, aleluia, não é maçônico, não é doutrina, aleluia, falsa, é doutrina de Cristo, renovação de mente. Olha isso, essa doutrina, meus irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário, meus amados. Aleluia. E com teologia que é segundo a piedade. Meus irmãos, olha isso. É arrogante e nada compreende. Todavia delira em questões controversas acerca de palavras. Meus irmãos, é contendeiro. Arido re mahase biande kumanai. Meus irmãos, esse camarada, essa mulher aí também que fala que é profeta, se faz isso daqui, é um diabo que está habitando na vida dele, na vida dela, meus irmãos. Acorda pra vida. Olha isso, meu irmão, não é tão difícil você descobrir quem é falso, quem é verdadeiro, meus irmãos. Só ler Bíblia e prestar atenção nesses ensinos de poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, o segundo ponto de um falso profeta, se ele vive na doutrina. Meu irmão, doutrina não é roupa, é externa. Meu irmão, se ele tem os frutos do Espírito, meus irmãos, benignidade, amor, piedade, longanimidade, meus irmãos, aleluia, esse é os frutos. Meus irmãos, quem vive na doutrina tem os frutos do Espírito, pronto, acabou. A mente, aleluia, foi transformada, foi convencida pelo Espírito Santo de Deus que ele está no pecado, está errado. Ele foi convencido pela conversão, pela doutrina, ele vive na doutrina.
A pessoa que foi transformada em profeta verdadeiro, meus irmãos. Meus irmãos, o segundo ponto de um falso profeta aqui, se ele vive na doutrina, se ele não vive na doutrina de Cristo, meu irmão, sai fora desse rapaz ou dessa mulher, é falso, está vivendo na mentira. Meus irmãos, vê o meu vídeo, os 4 pilares do evangelho, não tenha preguiça de ver, meus irmãos, vem revelar, vocês vão ver o que os 4 pilares do evangelho, ali vocês vão destrinchar tudo, meus irmãos, aquele lá desse ensino. Ele é arrogante, meus irmãos, o falso profeta, ele é arrogante, soberbo. A Bíblia acabou de falar aqui, 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. A pessoa que é, meus irmãos, a pessoa que é soberba, ela nunca vai falar para você, aleluia, ser humilde. Ou se fala, meus irmãos, não cumpre, é um fariseu, é a mesma coisa, é mentiroso. Aleluia. Meus irmãos, aqui, ó, com teologia, é arrogante, nada compreende. Meus irmãos, a Bíblia fala em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, acho que capítulo 2 ou 3, aí vai falar assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, o homem espiritual discerne tudo pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem é natural, ali ele tá cheio de gente, de profetinha aí, ó, ali que não vive na doutrina, que não respeita a palavra, que não vive a palavra, falando que é profeta, eu sou humilde, tu é arrogante, é um arrogante, o cara sai de perto, que fica falando muito que é, não é, meus irmãos. É um fariseu. E Jesus falou que aqueles fariseus eram 2 vezes mais filhos do diabo. Preste atenção no que eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está falando, meus irmãos, pela Bíblia. Quando você vê um cara que fala que é profeta, não perdoa, não ajuda, não abraça, meus irmãos, não te doutrina, meus irmãos, sai fora e ainda profetiza coisas que não está na Bíblia, que Deus não autorizou. Segundo ponto de um falso profeta, se ele vive na doutrina, se ele não vive na doutrina, sai fora desse cara, sai fora dessa mulher, começa a orar, buscar jejuar, você vai ver se esse espírito do diabo não vai sair do teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, terceiro ponto de um falso profeta, meus irmãos, louvado seja Deus, terceiro ponto, eu vou dar 4 ou 5 pontos de um falso e um verdadeiro profeta, para você nunca mais ser enganado por esse espírito do inferno, aleluia. Meus irmãos, terceiro ponto de um falso profeta, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Romanos, meus irmãos, aleluia. Não, Deuteronômio capítulo 18. Abre suas Bíblias, meus irmãos. Deuteronômio capítulo 18. Aleluia. Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 18. Do versos 20 ao 22. Deuteronômio 18, do 20 a 22. Deuteronômio 18. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Dá uma glória para Jesus, meus irmãos. Comenta nessa live, compartilha. Meus irmãos, Deuteronômio 18, do 20 a 22, olha o que diz assim. Olha que palavra poderosa. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome e falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez venha questionar no teu coração, como vamos saber se tal palavra não é palavra do Senhor?
Se o profeta fala em nome do Senhor Yahvé, mas a palavra não se cumpre, aleluia! Não se toma realidade, trata-se então de uma palavra falsa que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou em arrogância, não o temas. Meus irmãos, que poder! Meus irmãos, com o terceiro ponto de um falso profeta, ele fala em nome de Deus e não cumpre nada que ele falou. Terceiro ponto de um falso profeta, fala e profetiza e não se cumpre. Meus irmãos, ele fala e não se cumpre. E ainda Deus fala que esse homem, esse tal pessoa, homem ou mulher, tem que ser morto. Morto que espiritualmente. Morto também para o juízo. E Deus está falando aqui para não temer, mas aqueles que têm o espírito de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Isaías 11 vai destrinchar o que é o espírito que repousou em Jesus e que, aleluia, nós temos, meus irmãos, quando aceitamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Olha o poder que nós temos, não para não temer esse espírito do diabo. O Senhor está falando aqui em Deuteronômio 18, do 20 a 22, meus irmãos. Ele fala e não se cumpre. Ele fala, o Senhor mandou falar isso e aquilo, não se cumpre, é mentira. Porque Deus, aleluia, quando ele fala, ele cumpre, pronto e acabou, meus irmãos. O que Deus fala, ele cumpre, vai demorar, mas só que ele vai se cumprir. E ainda o profeta vive na doutrina. Quando o profeta vive na doutrina de Cristo, ele tem comunhão com o Espírito Santo de Deus e tudo que ele falar, profetizar, o mano de Deus vai acontecer. Na minha e na tua vida. Vocês estão entendendo o terceiro ponto de um falso profeta, para você discernir o que é um falso profeta. Fala e profetiza e não se cumpre, porque não é de Deus. Aí você vai saber quem está servindo. Rabacaia sebe candarabassai. Meus irmãos, que... Nossa, meu Deus, que poder do Espírito Santo. Está abrindo a tua visão espiritual. Eu estou sentindo o mundo espiritual, meus irmãos. Visões de pessoas estão sendo abertas agora. Aleluia. Estão sendo curadas na alma interior aí, meus irmãos. Enfermidades estão batendo e retiradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente sendo renovada no espírito. Tem gente atentando para esse ensino poderoso. Aleluia. E esses falsos profetas vai sair do teu caminho em nome de Jesus. Que está destruindo você, que está levando, aleluia, o falso evangelho para tua casa. Esses demônios vai cair por terra em nome de Jesus pelo poder da palavra. Meus irmãos, primeiro ponto de falso profeta, os frutos. Gálatas capítulo 5, verso 22, que é o fruto do Espírito Santo. Segundo ponto de falso profeta, se ele vive na doutrina. Terceiro ponto de um falso profeta, fala e profetiza e não se cumpre em nome de Deus. Meus irmãos, aleluia. O quarto ponto de um falso profeta. Arabacheia anda, raio tu que tiribicanto, remida caia serga. Meus irmãos, abre aí 2 Pedro, aleluia, segunda epístola do apóstolo Pedro, aleluia, capítulo 2, versos 1 ao 3, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, meus amados, capítulo 12, versos 1 ao 3. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Meus irmãos, perdão, é 2 Pedro,
É 2 Pedro, aleluia, capítulo 2, versos 1 ao 3. Louvado seja Deus. É só passar um pouquinho. Aleluia. 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versos 1 ao 3. Olha o que diz, meus irmãos. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, ao qual introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negar o soberano que resgatou, atraindo sobre si a mesma repentina destruição. Muitos seguirão falsos ensinadores e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres explorarão, e com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está no processo. Meus irmãos, olha isso daqui. Quarto ponto de um falso profeta, de um falso mestre, meus irmãos. Falso pastor, falso obreiro. Meus irmãos, o quarto ponto de um falso profeta, meus irmãos. Aleluia. Ele só fala heresia. Quarto ponto de um falso profeta, ele é herege. Ele é um herege. Meus irmãos, vou aleluia, dar um exemplo que é um herege. Meus irmãos, a palavra de Deus fala o que, meus irmãos? Que, aleluia, casamento é um só. Aleluia. Meus irmãos, casamento é um só. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Ele fala o quê? Se separou o marido da mulher, aleluia, a mulher não se casa com ninguém ou se reconcilia com seu marido. E o marido da mesma forma, meus irmãos. Aleluia, está escrito na Bíblia, é palavra de Deus, isso é doutrina. Agora, se vem um pastor, um obreiro aí, uma mulher, um homem aí, falando que é profetinha, falando que é profeta de Deus, e falar que você pode casar com outro só por causa de uma briguinha, ou por causa de uma difamação, meu irmão, vai pro joelho, vai jejuar, vai orar, que Deus tem poder, meu irmão. Se a Bíblia fala, tá falado. Aí isso é heresia. Você pode casar porque ela te traiu, ele te traiu. Não, irmão. Isso é um diabo. É batalha espiritual. Meu irmão, quem tem um surto do Espírito, ele vai perdoar, ele vai ter paz, ele vai ter longanimidade, meus irmãos. Meu irmão, se fosse para Cristo, aleluia, condenar essa terra, não ia sobrar um. Porque todos nós traímos a Cristo, pecando. Aleluia. E ainda Cristo fala que a igreja é noiva. E a Bíblia fala para a gente viver, aleluia, conforme Cristo, aleluia, andou. E os apóstolos de Cristo. Meus irmãos, entenda uma coisa, o quarto ponto de um falso profeta, do diabo, meus irmãos, ele é herege, fica falando coisa que não está na Bíblia, o achismo, essa teologia nojenta, que ainda arranca o teu dinheiro ainda, porque tu não tem Cristo, tu não tem conhecimento do Espírito Santo de Deus, tu tem comunhão com Deus. Ele vai te enganar falando que teologia, aleluia, teologia é uma coisa
E palavra de Deus é outra. Mentira, ainda fica falando, pegando a palavra, textos isolados, para confundir caramilholando na tua cabeça, meus irmãos. Isso é um herege. Isso não é de Deus coisa nenhuma. Ele não te doutrina. Ele não te confronta. Não tem poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Isso é um herege. E tem, olha, eu vou falar, meus irmãos. E tem muitos pastores, eu vou falar que não tem. Aí esses esdrúxulos vão falar. Aqueles ungidos do Senhor. Meus irmãos, você tá fora. Casou 2, 3 vezes aí, rapaz. Tu quer falar o que pra mim? Tu quer falar o quê? Se tu casou 2, 3 vezes, você não tem Espírito Santo de Deus coisa nenhuma, rapaz. Se tu não orou nem pelo seu primeiro casamento, por mal escolha que tu fez, vai até o fim. Ora, jejua, se doa. A Bíblia vai falar que o homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E a igreja, aleluia, é cheia de pecado, meus irmãos. Porque quem condena é Deus. Não é eu, não é você. Agora, se tu tá vivendo na verdade, fala a Bíblia. A pessoa vai para o inferno, você tem direito de falar para o Espírito Santo de Deus pela Bíblia. Se tu estiver vivendo na verdade mesmo com Cristo, você vai ter poder e autoridade para falar contra aquela pessoa. Meus irmãos, é muito sério. Tem muitos pastores que estão matando o vídeo. Ele já era, já está no inferno. A Bíblia está falando aqui. A condenação, a morte paira sobre esse pastor aí profano, essa mulher adúltera, esse adúltero está te enganando, meu irmão, não está te ensinando Bíblia, o Evangelho de Cristo verdadeiro, e as pessoas já têm preguiça de saber do Evangelho de Cristo, e vai pelas ondas desses falsos pastores. Eu não estou nem aí, meus irmãos. Aleluia, que os pastores que vivem na doutrina vai concordar com o que eu estou falando, porque quem está falando é o Espírito Santo de Deus, ele está confrontando a mim primeiro. Meus irmãos, quarto sinal que ele é um falso profeta. Eu estou falando para os profanos, para o falso profeta. Te cuida, rapaz, te cuida, mulher, que a mão de Deus vai pesar sobre ti. Tu está desviando os pequenininhos, as ovelhas do aprisco. Reia do Ramanto, que a Daraceia, Ramanto que assá, Devácia. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus, Jesus Cristo. Meus irmãos, dei quatro, aleluia, pontos de um falso profeta. Eu vou dar o quinto ponto de um falso profeta, meus irmãos, para fechar essa primeira parte desse ensino poderoso. Meus irmãos, compartilha, dá um glória para Jesus aí, comenta. Meus irmãos, o quinto ponto de um falso profeta. Arabashuriante Kumanai. Reto Kia da Rabai, Sebiande Kumanito Koroba da Racheia. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 1. Aleluia, 1 Coríntios, meus irmãos. Capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Meus irmãos, quinto ponto, meus irmãos, de um falso profeta. Olha o que o apóstolo Paulo. Não, meus irmãos, me perdoa. Marcos capítulo 13, do verso 22 ao 23. Esse aqui é mais forte ainda. Eu vou dar o quinto ponto. Várias referências, mas eu estou falando as principais aqui, meus irmãos. Livro de Marcos, capítulo, aleluia, 13. Marcos 13. Louvado seja Deus, meus irmãos. Marcos 13.
do versos 22 ao 23. Oh, meus irmãos, que ensino poderoso! Eu pensei que ele ia ser breve, meus irmãos, mas o Espírito Santo de Deus quer abrir a tua visão, ele quer falar esta noite. Meus irmãos, Marcos capítulo 13, do versos 22, aleluia, ao 23. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar e possível até os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos aviseis com antecedência. Meus irmãos, quinto ponto de um falso profeta, meus irmãos. Ele faz sinais e maravilhas enganoso. Ele faz sinais e maravilhas enganoso. Aleluia! Meus irmãos, é o que está acontecendo nesses últimos dias. Quinto ponto de um falso profeta, ele faz sinais e maravilhas do engano. Meus irmãos, eu vou te falar o porquê. Meus irmãos, muitos cristãos, aleluia, caem nesse engano. Só porque o cara expulsou um demônio, ele é um profeta de Deus. Meus irmãos, não caiam nesse engano. Meus irmãos, pega esses pontos aqui, do 1 ao 4, meus irmãos. Pega esses pontos do 1 ao 4. Meus irmãos, e atrela com o quinto. Remi Komanagacheia. Meus irmãos, 5 pontos de um falso profeta. Meus irmãos, pega do primeiro ponto, aleluia, que o Espírito Santo de Deus falou aqui através da minha vida, e pega o quinto. Você vai descobrir se é um falso profeta, se é um profeta de Deus. Meus irmãos, pega os frutos, pega se ele vive na doutrina. Se ele fala e profetiza e não acontece. Se ele é herege. Aleluia. Se ele faz sinais e maravilhas, meu irmão, é engano, não é de Deus. Porque ele te prende nas heresias que está fora da Bíblia e faz sinais e maravilhas. É um diabo que está nele te enganando, meus irmãos. Não te libertou coisa nenhuma. Não libertou ninguém coisa nenhuma. Meus irmãos, preste atenção. Eu tô abismado que eu anotei aqui, porque foi o Espírito de Deus que mandou falar hoje nesta live, para abrir a tua visão. Meus irmãos, 5 pontos de um falso profeta. Os frutos, ainda te dei referente de Gálatas. Se ele vive na doutrina. 2. Se ele fala, profetiza e não se cumpre. Aleluia. Se ele é um herege, se ele faz sinais maravilhosos, é um falso profeta. Sai fora desse cara. Ou dessa mulher. Remanchu que acerga abadaragai. Meus irmãos, Deus vai destruir esse povo. Meus irmãos, Deus vai destruir, vai aniquilar esse povo para o fogo eterno, para o juízo eterno. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Remancho que acerca. Meus irmãos, é muito sério isso aqui. Muita heresia. Meus irmãos, eu vou dar referência aqui. Vocês viram, irmão? Aleluia. O debate aí de um pastor e daquela pastor que nem existe ainda. Meus irmãos, homossexual, sei lá que é aquilo lá.
falando que Jesus Cristo tá no casamento que nem é casamento, aleluia, juntamente de mulher com mulher. Meu irmão, você é um diabo. Meu irmão, não tá na Bíblia. Os homossexuais não herdaram o reino do céu, meus irmãos. Isso é uma heresia. Tem multidões seguindo esse povo do diabo. E ainda colocando o nome de Cristo, está profanando Cristo. Vai morrer, vai pro inferno se não se arrepender. Se não mudar de vida. Se não ser transformado. Meus irmãos, que poderoso isso aqui. Meu Deus, aleluia. Meus irmãos, eu vou dar 5 pontos de um profeta de Deus. 5 pontos de um profeta de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo falou para mim fazer essa live hoje. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Eu estou sentindo uma unção de poder aqui. Sinto o toque do Espírito Santo aí. Remante o que a serga andera face te comanácia. Sinta a unção na tua casa. Aleluia. Meus irmãos, primeiro ponto de um profeta de Deus. Aleluia. Meus irmãos, abra em 1 Coríntios, agora sim, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 7 ao 9. Abre aí, meus amados. Aleluia. Rebacai sebe candarácia. Meus irmãos, eu estou falando Bíblia para vocês. Meus irmãos, isso aqui não é achismo, não estou inventando para falar com você. É Bíblia. É Espírito Santo de Deus. Está falando. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 7 ao 9. Olha o que diz, meus irmãos. O primeiro ponto de um verdadeiro profeta de Deus. Aleluia. De maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual foste chamados à comunhão do Filho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, primeiro ponto de um profeta de Deus. Aleluia. Ele tem revelação de Deus. Aleluia. Meus irmãos, é só pegar os profetas do passado do Velho Testamento, Jeremias, Daniel, aleluia, Ezequiel, Isaías, Jonas. Meus irmãos, preste atenção. Primeiro ponto de profeta de Deus, ele tem revelação de Deus. Meus irmãos, vê, aleluia, o meu penúltimo ensino, meus irmãos. O que é temor e sabedoria, vocês vão saber o que é de Deus e o que não é. Revelação de Deus, que não é. O Espírito Santo, ele é movido pela palavra. Não é por achismo, não é por doutrinas que está fora da Bíblia, não. O Espírito Santo, ele é regido pela palavra de Deus. Ele tem revelação de Deus. O que é revelação de Deus? Bíblia! Meus irmãos, o profeta de Deus, primeiro ponto de profeta de Deus, ele tem revelação de Deus. O que, aleluia, faz a pessoa ter revelação de Deus, desígnios divinos, Bíblia, que está dentro da Bíblia, está escrito aqui. Vou dar um exemplo, meu irmão. Se, aleluia, um profeta de Deus, está enviado por Deus, ele
ele vai ter, aleluia, revelação de Deus. O que a Bíblia está falando? Uma certa pessoa, aleluia, seja homem, seja mulher, vou dar um exemplo que é revelação de Deus. A pessoa está prostituindo, fornicando, a pessoa está fazendo tudo de errado e está pregando em cima de altar, está viajando, está traindo a esposa ou o marido, está traindo, aleluia. O profeta de Deus, ele vai falar quem está, o que está, aleluia, no coração de Deus. Deus vai usar o servo dele para proclamar um juízo, o arrependimento, para você se arrepender e fazer mais. E que a Bíblia está falando, a Bíblia é um livro de confrontamento, para você se arrepender e mudar de vida, o juízo de Deus. O profeta de Deus vai naquele pastor, ou que quer que seja, vai falar, meu irmão, assim diz o Senhor para ti, te converta, tu tá assim, 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 assim. Isso é o profeta de Deus, não tem medo de nada. Ele vai falar o que está dentro da Bíblia. Isso é revelação de Deus. Tu tá me entendendo, meus irmãos? Primeiro ponto, o profeta de Deus, ele tem revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? O que está dentro da Bíblia. Não o que está fora da Bíblia. Não é herege. Ele está ali na Bíblia. Fala o que a Bíblia fala. Primeiro ponto de profeta de Deus. E nessa palavra, nessa referência, nessa única referência, nesse único ponto, já diz tudo. Aqui vai falar, e ele guarda os dons espirituais até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele aguarda a revelação de Deus. E ele conserva a sã doutrina irrepreensível, profeta de Deus. Que é a Bíblia, a revelação. Ele espera da Bíblia a revelação de Deus até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala o que está aqui. Porque a verdadeira revelação está aqui na Bíblia. É o mundo espiritual. Meus amados, o segundo ponto de profeta de Deus. Ele vive na doutrina. Aleluia! Ele vive na doutrina. Meus irmãos, Rabacai Osebe Candarabassai, Areio de Hamas, terra. Meus irmãos, abre suas Bíblias em 1 João, não, em Romanos 16. Romanos capítulo 16. Vamos ver se é essa referência. Romanos capítulo 16. Aleluia. Romanos 16. Oh, glória. Oh, meus irmãos, que poderoso esse ensino. Romanos 16, do 17 ao 18. Vamos ver se é esse texto aqui mesmo. Não, meus irmãos. Aleluia. É 1 João capítulo 4. É 1 João. 1 João capítulo 4. Bem no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 4, versos 1 ao 3. Alabaceia. Oh, meus irmãos, eu estou sentindo um ataque espiritual aqui para eu errar tudo, meus irmãos. Está repreendido em nome de Jesus toda série de inveja na minha vida. Meus irmãos, 1 João, aleluia, capítulo 4, versos 1 ao 3. E eu vou falar o inverso que está aqui na palavra. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Aleluia. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não provém de Deus, ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Aleluia. Olha o que diz o 4, verso 4 mesmo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, o terceiro ponto, aleluia, do profeta de Deus, aleluia, ele profetiza, ele fala, profetiza contra o falso espírito, que não é o de Deus, que é o inverso do falso profeta. Ele profetiza e acontece. Aleluia. Fala, profetiza e acontece em nome de Deus. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Aqui a Bíblia é tão clara. Olha que o apóstolo João fala. Primeiro João capítulo 4, do versos 1 ao 4. Filhinhos, vós sois de Deus. O que ele está falando? Filhinhos, vós sois de Deus. Você tem o Espírito Santo. O profeta de Deus, ele tem o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, meus irmãos? E tendes vencido os falsos profetas. Meus irmãos, aleluia, o terceiro ponto do verdadeiro profeta, ele fala e profetiza e acontece, contra a mentira. Meus irmãos, preste atenção no que eu estou falando aqui. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Se tem uma pessoa, tem pastores corretos que vivem na doutrina, tem, não é, eu não estou generalizando, aleluia. Se ele fala e se ele vive na doutrina com Cristo, aleluia, tem o Espírito Santo, tem os frutos do Espírito, obviamente, meu irmão, ele vai profetizar contra a mentira. E vai acontecer, porque é de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E o que a Bíblia está falando aqui? O falso profeta, aleluia, ele, obviamente, ele vai falar que Jesus veio em carne, mas aqui está falando de uma profundidade espiritual, porque quando Cristo veio até ele veio para morrer, para matar a carne nossa e viver no Espírito. Porque pessoas, aleluia, que estão aí profetizando, falando do Evangelho de Cristo e nunca foram ali crucificados com Cristo para viver no Espírito, eles são falsos profetas. Vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, meus irmãos. E aqui o profeta de Deus, aleluia, ele tem o Espírito Santo de Deus. Vê os 4 pilares do Evangelho e ensino que eu dei poderoso, meus irmãos. Aleluia. O Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo convence, aleluia, essa pessoa, ela é transformada, ela vira filho de Deus. E tem os dons, tem os artifícios de Deus. E ela vence a mentira, vence o falso profeta, vence o sistema, vence todo o engano. E tudo que ela fazer em nome de Deus vai dar certo, vai se cumprir em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Pela Bíblia. Arabacai, Osebe, Candarabagai. Meus irmãos, 4 ponto, aleluia, de um verdadeiro profeta de Deus. Meus irmãos, aleluia, abre, aleluia, muitas referências, meus irmãos, aleluia, e
Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, meus irmãos. Abre aí as suas Bíblias. Aleluia. Rabacaia Ségia, Ramantuí, Nirivicanturemissai. Aleluia. Isaías capítulo 11, meus irmãos. Oh, glória! Que poder eu estou sentindo aqui, malfão. Meus irmãos, o diabo odeia isso. Entenda uma coisa. Meus irmãos, quarto ponto de um verdadeiro profeta de Deus. Aleluia. Olha que profundidade espiritual. Isaías capítulo 11, verso 1. Olha o que diz. Eis que do ramo surgirá um tronco de Jessé, e das raízes do rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz o conselho, o poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, também tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Meus irmãos, quarto ponto de um verdadeiro profeta de Deus. Aleluia. Ele tem sabedoria. Sabedoria, Rabacaia Ségia, conhecimento, aleluia, conhecimento, entendimento, aleluia. Ele tem amor, aleluia, e temor de Deus. Meus irmãos, quarto ponto de um verdadeiro profeta de Deus. Ele tem sabedoria, conhecimento, entendimento, amor e temor a Deus. Meus irmãos, quem tem o Espírito de Deus na tua vida, ele vai ser um restaurador. Ele vai te passar sabedoria, conhecimento, ele vai restaurar as áreas da tua vida que está destruída. Ele vai te dar entendimento da palavra de Deus. Ele vai ter o amor, a obediência ao Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus e temor. Porque a Bíblia fala que o temor é a chave da sabedoria. Ele vai ter conhecimento da Bíblia, do mundo espiritual, vai ter comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro profeta de Deus, meus irmãos. E eu ainda não estou tocando nos pontos dos profetas da Bíblia, mas aqui eu estou destrinchando, aleluia, os pontos para você reconhecer o falso profeta, aleluia, e o verdadeiro profeta de Deus, os artifícios que ele tem que ter. Harabacai, Osebicanda, Arabassai. Meus irmãos, que forte, meus irmãos. Meus irmãos, se tem pastores, se tem obreiro, mulheres aí que falam que é missionário, isso, aquilo, não te dá um respaldo bíblico, não te doutrina, não tem conhecimento, aleluia, não traz a presença de Deus para a tua vida, meu irmão, isso é um falso profeta, porque Jesus ele vai falar, aleluia, quando a luz, o conhecimento chega, a ignorância tem que cair fora. Quinto ponto, meus amados, aleluia, de um profeta de Deus, que é de Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, aleluia. Rabacaia sebe candarabassaio, remanto que a sobrecandaraça. Aleluia, Jesus.
Ô, meus irmãos, dá um glória para Jesus aí, é muita referência, meus irmãos. Eu tô até meio aqui, aleluia, meio perdido aqui, mas eu quero muita referência. Eu não tenho muitas aqui, aleluia. Meus irmãos, aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, meus irmãos, aleluia. Do versos 12 ao 13. Meus irmãos, olha o quinto artifício de um profeta de Deus, meus irmãos. Olha o quinto artifício. Aqui vai fechar, aleluia, as ordens cronológicas. Ordem, aleluia, para você saber o que é um falso profeta e o que é um profeta de Deus. Meus irmãos, olha isso aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versos 12 ao 13. Olha o que diz aqui, ó, o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Ninguém, aleluia, menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardes a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Meus irmãos, olha isso aqui. Quinto ponto de um profeta de Deus, aleluia. Ele é exemplo para os fiéis. Ele é um exemplo para a igreja. Na palavra. Exemplo, aleluia, para a igreja. E na palavra. Meus irmãos, quinto ponto de um profeta que é de Deus. Vou reler aqui para os irmãos, aleluia, prestar atenção, que você nunca mais vai ser enganado por ninguém, meus irmãos. Olha isso aqui. Ninguém menospreze, aleluia, o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ele vive na doutrina, meus irmãos, na sã doutrina. E quem vive na sã doutrina de Cristo, ele é exemplo para a igreja. E na palavra, ele não vai ser exemplo para o mundo, porque o mundo vai menosprezar, meus irmãos. Vai falar que está louco. Mas para a igreja que conhece Cristo, já ouviu o evangelho, ele vai ser exemplo. Ele vai ser puro, ele vai ser fiel à palavra de Cristo. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Um verdadeiro profeta de Deus. Mas aquele profeta que fala que é profeta não vive na doutrina, não é puro nas vestes externas e muito menos nas internas, nas obras, meus irmãos. Esquece. Ele não tem pureza, ele não é fiel, ele não é exemplo para ninguém. Meus irmãos, dei 5 pontos de um falso profeta, aleluia, e 5 pontos de um profeta de Deus. Meus irmãos, guarda isso. Meus irmãos, eu vou colocar, aleluia, no meu mural do Facebook, esses 5 pontos do falso e do verdadeiro profeta de Deus. E no meu canal do YouTube, entre e se inscreva lá, meus irmãos. Presbítero Gabriel, missionária Érica e Mirek, no meu canal do YouTube, meus irmãos. Entra que tem outros ensinos poderosos, aleluia, lá, espirituais, para você acordar para a vida. Para que na volta do nosso Senhor Jesus Cristo você esteja totalmente revestido e ser salvo por Deus ainda. Meus irmãos, isso aqui é revestimento espiritual. Meus irmãos, isso aqui é verdade, revestimento espiritual, meus irmãos. Muitos falsos profetas estão enganando nas igrejas, estão enganando você, estão destruindo a tua família, destruindo o seu casamento com falsas heresias, com falsa profecia, com mentira, meus irmãos. E você está afundando porque tu está na carne, você não discerne. Meus irmãos, se o seu pastor, o seu obreiro não te ensina a doutrina, meu irmão, desculpe lhe dizer, ele vai te levar você para o inferno.
se ele não te doutrina, se ele não te ensina, se ele não vive na verdade, meus irmãos, se Deus já te mostrou, cai fora, o que tu tá esperando? Sai fora dessa igreja profana, que isso não é igreja de Cristo. O Espírito Santo de Deus não habita ali, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus mandou fazer essa live para salvar a tua vida, para você abrir os seus olhos espirituais em nome de Jesus Cristo. Arabacaia sebicanda aramanai. Ô meus irmãos, eu amo a tua vida, Jesus te ama também, por isso que eu estou aqui dando a minha vida à morte, meus irmãos, aleluia, para proclamar esse evangelho para mim, para a tua vida, para salvar você do engano, do lago de fogo, para você, aleluia, acordar para a vida no mundo espiritual. A igreja brasileira está sucumbindo uma vez mais, cada dia mais, porque ninguém te ensina isso daqui. Você precisa ouvir isso aqui, meus irmãos. Vocês não precisam ouvir mais lorota que Deus vai curar. Meu irmão, cura é isso aqui, meus irmãos. Libertação é isso aqui. Eu acabei de falar que o falso profeta expulsa demônio. Você pode expulsar o demônio da tua vida. Atentando para esse ensino, o demônio vai sair fora da tua casa, da tua vida, do teu casamento, meus irmãos. Das suas finanças, da tua vida profissional. Do teu ministério. O demônio é obrigado a cair por terra com esse ensino aqui, meus irmãos. Isso é libertação. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? O que é libertação? Não é só expulsar demônio. Porque o demônio... Agora, quando você está revestido disso daqui, não é enganado por esses falsos profetas, esses, aleluia, profanos aí, meus irmãos, que só está, aleluia, a fim do teu dinheiro, não te doutrina, não doutrina a família, não reconcilia a família nenhuma, não doa a sua vida para ver uma reconciliação de casamento, de família, meus irmãos. Reconciliação, aleluia, com a sua comunhão com Deus. Você é um falso profeta. Meus irmãos, o verdadeiro profeta de Deus, ele realiza os milagres de Deus. Aleluia, 5 pontos de verdadeiro profeta. Ele tem revelação de Deus, é a Bíblia. Segundo ponto de um verdadeiro profeta de Deus, ele vive na doutrina, meus irmãos. Terceiro ponto do profeta de Deus, ele fala, profetiza e acontece. Quarto ponto de um profeta de Deus, ele tem sabedoria, conhecimento, entendimento, amor e temor a Deus. Meu irmão, quem tem tudo isso, ele é um restaurador. O verdadeiro profeta de Deus, ele é um restaurador. Ele é, meus irmãos amados, o profeta de Deus, ele é reconciliador. Ele traz a atmosfera, aleluia, celestial de Deus. Ele traz a presença de Deus. E que tem a presença de Deus, tem tudo isso daqui, meus irmãos. Ele ama a doutrina, ele ama Jesus, ele ama a reconciliação. Ele tem os frutos do Espírito Santo. Meus irmãos, esse que é o verdadeiro profeta de Deus. E ainda assim, ele é um exemplo para a igreja e, aleluia, e vive na doutrina, na palavra. Ele sofre demais, o profeta de Deus, no deserto. Ele pode ficar até sozinho, meus irmãos. O próprio Deus colocando ele para ter um particular. O profeta de Deus, ele não vive em meio de multidão. O profeta de Deus, ele não é sempre bajulado por ninguém. O profeta que é de Deus, ele fala a verdade, doa quem doer. Aleluia, o profeta de Deus, ele tem renúncia. Se tu é um profeta de Deus, meus irmãos, aleluia, tu tem que ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. Se tu é um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, minhas irmãs aí, meus irmãos também, pastores, obreiros, para todos aí,
Quem fala que é profeta de Deus, tu tem que viver, tem que ter uma vida de oração, tem que viver na doutrina, renúncia, tem que viver em jejum, em oração, em muita leitura de Bíblia. Tu tem que andar na verdade, meus irmãos, tu tem que estar revestido. E você não pode fazer tudo que os outros fazem, você tem que ser diferente, profeta de Deus. Agora o profeta do diabo só vive em multidão, você pode ver, meus irmãos. Ele só vive em multidão, não jejua, não está nem aí. Vive no meio dos ímpios. Vive no mundinho, cheio de apetrechos do Egito. Esse é o falso profeta, meus irmãos. Esse vai queimar no fogo do inferno, no dia do juízo de Deus. O falso profeta, ele vive dando risada com o ímpio. Ele vive, aleluia, quebrando a doutrina de Cristo, banindo o espírito, as leis espirituais. Ele é contendeiro. O falso profeta fala que é profeta, ele é um contendeiro, mentiroso, um safado, um profano, destruidor de almas. Seu espírito do diabo. Meus irmãos, é muito difícil ser um profeta de Deus. É muito difícil, meus irmãos. Porque você chora, geme, clama. E nem sempre Deus responde na hora que você está clamando. Isso é um filtro. Arabacaia sebe candaramanai. Meus irmãos, o profeta de Deus, ele é diferente dos outros. Ele é escolhido de Deus, é ungido por Deus. E nem, aleluia, nem sempre o profeta que é ungido por Deus, os homens vão ungir, porque está cheio de arrogância. Não tem Espírito Santo de Deus. Inveja. Quem é profeta de Deus nem sempre vai ser ungido por homem, mas ele já foi ungido para fazer a obra. Ele vive na doutrina, ele é um restaurador, ele é cheio de Deus. Aleluia, acuntiki derevecanto kemina carpabadarabagai, abotiki aserga. Meus irmãos, preste atenção. Profeta que é cheio de rodeado de gente, meus irmãos. Tome cuidado com esses daí. Tome muito cuidado, meus irmãos. Tome muito cuidado. Meus irmãos, esse foi o ensino de hoje que o Espírito Santo de Deus mandou te dar, esse pão, espiritual. Meus irmãos, guarde esse ensino. Vocês nunca mais vão ser enganados por falso profeta. A tua visão espiritual vai se abrir, você vai ser restaurado para a glória de Deus, meus irmãos. Cristo, aleluia, quer que você, aleluia, seja doutrinado. Cristo quer te salvar desses lobos. Fala que é de Deus, mas o coração está cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de ganância, torpe ganância, inveja. E não te ensina, e não vive na doutrina. Ainda leva uma leva de gente para o inferno, viver naquele mundinho de pecado. E fica só aquilo, na mesma mensagem, não muda, não tem novidade de vida, porque não tem Cristo. Glória em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Ainda o Espírito Santo de Deus fala na terra, fala com o teu servo, tua serva, e fala aqueles que querem te salvar. O Espírito Santo está falando, o Cristo está falando através desse ensino poderoso. Os falsos profetas, o profeta de Deus, meus irmãos. Jesus falou isso na Bíblia. Isso é Bíblia. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado. Meus irmãos, muito obrigado. Vê esse vídeo para a salvação da tua própria alma. Compartilha para o maior número de gente esse ensino. Meus irmãos, em nome de Jesus, atenta para os ensinos dos profetas de Deus na terra, para o ensino da palavra de Deus, o filtro do evangelho.
Não seja massageado pelo seu próprio ego, porque tu vai para o inferno. O juízo de Deus já foi posto para os mentirosos, falso, os hereges, que fala que não está na Bíblia, ensina na igreja, comida podre, para enganar você. Em nome de Jesus, meus irmãos, abre os seus olhos espirituais essa noite. Meus irmãos, eu agradeço a todos vocês, a igreja do Senhor, que prestou atenção nesse ensino poderoso do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou colocar os pontos no meu Facebook, no mural e também na descrição do vídeo do YouTube. Entre e se inscreva lá. Espalhe esse vídeo, meus irmãos. Em nome de Jesus. Porque você vai estar sendo um semeador na vida de alguém, enviando esse pão do céu em nome de Jesus. O diabo fica furioso com isso daqui. O diabo, ele quer matar as pessoas que atentam para esses ensinos, que ensina. Porque é verdade, é pérolas espirituais mesmo. Em nome de Jesus, abre os seus olhos. Meus irmãos, muito obrigado, eu agradeço por essa live poderosa. Agradeço a Deus, agradeço aos irmãos que prestou atenção. Isso é para a salvação da tua alma mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a oração e agradecer a Deus esta noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta live poderosa, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos guiado o nosso coração, guiado a tua palavra, para abrir a visão espiritual do teu povo, Pai. Senhor, muito obrigado. Entra com providência na minha vida, na minha família, na vida dos nossos irmãos que prestaram atenção ao vivo e aqueles que vão ver depois o vídeo, Pai. Em nome de Jesus, toque uma unção, um poder sobrenatural com as tuas mãos poderosas, Pai. Abre a visão espiritual, venha trazer restauração, traz cura, traz libertação, Pai. Em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, eu peço que o Senhor repreenda esses espíritos malignos dos falsos profetas, da vida dos nossos irmãos da tua igreja. Meu Pai, repreende esse espírito do falso evangelho, meu Pai. Em nome de Jesus, aleluia, coloca uma proteção espiritual sobre a tua igreja, meu Pai, para que, aleluia, a tua igreja venha ser lavada, remida e venha passar pelo filtro do teu evangelho, que é Cristo e a palavra. Pai querido, em nome de Jesus, coloco todos nas tuas mãos e peço a tua bênção para cada vida, Pai. Eu abençoo a cada família, cada vida, abençoo a minha própria família, em nome de Jesus, Pai. Senhor, repreenda toda macumba, todo feitiço, toda opressão maligna, toda seta maligna, enfermidades agora. Em nome de Jesus, caia por terra, que as pessoas venham ser curadas pela mão do Senhor através dessa live. Pai querido, em nome de Jesus, entra com providência na vida de cada um, meu Pai. O Senhor sabe todas as necessidades de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, quebra todas as maldições que estão nas famílias, nos casamentos. Quebra as maldições, meu Pai, aleluia, de discórdia, de confusões, meu Pai. Laços do inimigo, em nome de Jesus, vai ser quebrado com os anjos do Senhor, meu Pai, a espada. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, entrego nas tuas mãos, para a glória do teu nome, amém. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado, todos que prestaram atenção nessa live, aleluia. Pegue os pontos dos verdadeiros profetas e dos falsos profetas de Deus. Nunca mais seja enganado, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pastor Gabriel, pastor presidente da Igreja Ministerial Oxigênio em Cristo, sede aqui em Caxias do Sul. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E logo, logo vai ter novidade no ministério e no canal também. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.